O painel da mobilidade foi um painel que teve como intervenientes a Paula Teles, a Filipa Corais e o Rui Martins, cada um representando uma dimensão daquilo que tinha a ver com a mobilidade como política determinante para a cidade. A Paula Teles terminou a sua apresentação com uma frase inspiradora, que não é da autoria dela, naturalmente, tem já mais de 50 anos, ou à volta de 50 anos, mas inspirou-nos a todos porque o sonho que Martin Luther King tinha para a América e para aquilo que é a vida em sociedade, ela tem para uma cidade, fazendo com que a cidade possa ser pisada pelas crianças, basicamente a cidade possa ser vivida de uma forma diferente daquela que é hoje. Portanto, uma cidade mais humana, uma cidade mais saudável, uma cidade mais amiga, é também uma cidade que atrai mais investimento, atrai mais pessoas para viver, para visitar e também para construir novas cidades ou novas oportunidades dentro da cidade. E essas pessoas são também engenheiros, como a Paula muito bem disse. A questão da mobilidade foi identificada para este painel porque ela é determinante para um tema que a Ordem dos Engenheiros elegeu este ano como sendo um tema central da sua intervenção, que já foi também aqui dito pelo António e pelo Leonel, que é a questão das alterações climáticas. E a mobilidade como sendo o principal fator de contributo para a emissão de gases com efeitos de estufa, sendo que, segundo dizem alguns estudos, 2/3 desses mesmos gases provém da mobilidade, e portanto estamos a falar de mobilidade a partir de veículos movidos a combustíveis fósseis, naturalmente. Ela deve fazer parte daquilo que é a política de uma cidade, sobretudo se quiser ser mais inteligente, mas sobretudo mais sustentável. E portanto, tornar as cidades mais humanizadas, tornar as cidades mais vividas e poderem ser mais inclusivas também para todos, é fundamental para que este desafio seja concretizado. A mobilidade é para uma cidade, ou tem para uma cidade o mesmo efeito que tem o sistema circulatório para o corpo humano e, portanto, conecta as partes e, desse ponto de vista, quando as partes estão bem conectadas, a cidade também vive bem e o contrário também é verdade. Significa, por isso, que, neste momento, apesar de nós conectarmos as partes, não estamos a conectar da melhor forma, porque senão não tínhamos estes índices de poluição, não tínhamos estes índices de sinistralidade e não tínhamos um conjunto de problemas que hoje a mobilidade, nos modos existentes, provoca. Portanto, o grande desafio é tornar a mobilidade para todos, isto é, inclusiva e de modo a que todas as pessoas na cidade possam beneficiar dela e significa, por isso, intervir num primeiro momento ao nível do planeamento, que é, inclusive, a grande especialidade da Paula Teles em termos de política de cidades. Tornar as cidades mais humanizadas e tornar as cidades mais vivenciáveis significa, portanto, investir fortemente no planeamento da mobilidade. E quando falo, agora vou falar sobretudo mais da mobilidade, porque creio que já foi claro o enquadramento e a importância que a mobilidade tem em termos da política de cidade. O planeamento da mobilidade deve ter como grande preocupação devolver a cidade aos cidadãos e, portanto, retirar do topo da prioridade o automóvel, que foi, ao longo destas últimas décadas, enfim, não só, mas sobretudo nas últimas décadas da expansão urbana, o grande, enfim, o denominador comum em todos os processos de planeamento e, portanto, o elemento prioritário nesse mesmo planeamento. O que se pretende daqui para a frente é fazer precisamente a inversão disso mesmo, e os planos de mobilidade urbana sustentável são um instrumento de política que está ao acesso, sobretudo dos políticos da cidade, isto é, dos presidentes de Câmara e de toda a sua equipa. É um instrumento que, apesar de tudo, ainda não é vinculativo, em termos de instrumento de ordenamento de território, mas é um instrumento de política determinante para planear e construir esse mesmo futuro. Sendo que é fundamental que esse instrumento tenha articulação com outros instrumentos, esses sim, de política vinculativa, como é o caso do Plano Diretor Municipal, que é, por si só, o grande elemento, o grande instrumento de planeamento de uma cidade. Estes são alguns aspectos relevantes. Dentro deste exercício de planeamento, é fundamental
um conjunto de fatores. Desde logo, a importância de ter uma visão holística e integrada daquilo que é a mobilidade urbana, naturalmente, desejavelmente sustentável. Mas também é importante perceber que esse exercício não pode ser feito apenas e só dentro das paredes da Câmara Municipal. Ele deve ser participado, mas deve ser também participativo e, desse ponto de vista, a importância de envolver, de convocar múltiplas competências, obviamente lideradas por engenheiros, mas isto somos nós a falar, estamos em casa de engenheiros, não podíamos dizer outra coisa, mas eu estou a traduzir aquilo que a Paula Teles disse, bem entendido. Estou apenas só a ser o porta-voz daquilo que ela disse aqui, e os que estiveram na sessão são meus testemunhas. Mas também de um processo onde a gestão da informação e, sobretudo, a comunicação são elementos determinantes para envolver os cidadãos e para comprometer os cidadãos neste exercício de planeamento e fazer com que a solução final lhes seja apropriada pelos mesmos. Do ponto de vista da concretização, tivemos dois exemplos muito interessantes. Desde logo o primeiro, que a Filipa Corais, enquanto responsável da Divisão de Mobilidade da Câmara Municipal, nos deu aqui nota, sobretudo porque Braga está neste caminho, está no caminho de ser uma cidade com mobilidade sustentável e, portanto, também não podíamos vir aqui apresentar maus exemplos, isto é óbvio, isto quando se preparam os eventos tem-se sempre isto em linha de conta, mas o caso concreto de Braga pode ser mostrado e já inclusive está a ser mostrado não só aqui a todos nós, mas também está a ser mostrado por essa Europa fora nas várias redes onde Braga participa, redes que também tratam a mobilidade, tratam a política de cidades e Braga é inclusive identificada como um bom exemplo a seguir. Para além disso, Braga tem todas as condições, não só humanas, mas também físicas, para fazer esta transição para uma mobilidade sustentável. Desde logo tem a vontade política, isso é determinante, e o próprio Presidente Ricardo Rio aqui bem o demonstrou, mas tem, sobretudo, um conjunto de condições físicas que permitem fazer esse processo de transição. Contudo, é um processo lento, é um processo que não vai dar resultados, provavelmente, inclusive, até no mandato que está hoje em curso, porque este tipo de iniciativas são sempre de médio e longo prazo, mas já está neste caminho de se tornar uma cidade também mais humanizada, uma cidade em que vai transformar aquilo que nós hoje temos como estradas, onde se atingem velocidades, estradas de atravessamento na própria cidade, velocidades superiores a 100 km/h, para ruas onde podemos caminhar a pé, ou pelo menos passear até de bicicleta. Já agora, este plano que está a ser concretizado, um plano de mobilidade, de plano de ação para a mobilidade urbana sustentável, tem um conjunto de objetivos muito ambiciosos. Redução, tendo como ano de referência 2011, de cerca de 30% das emissões de gases de efeito de estufa e uma redução de 25% da circulação automóvel. Portanto, lá está, tirar o automóvel como uma prioridade do processo de mobilidade, fazendo com que a bicicleta, o transporte público e, sobretudo, o peão tenha essa prioridade. Isto passa por construir mais 17 km de vias cicláveis, mais 8 km de vias bus e ter mais 25 km de vias pedonais ou vias onde se podem andar a pé. Um exemplo que está neste momento em curso e que também resulta de uma visão prospectiva e também inovadora da cidade, tem a ver com um projeto do Laboratório Vivo para a Descarbonização, que a cidade de Braga conquistou, no âmbito financiado pelo Fundo Ambiental, promovido pelo Ministério do Ambiente, e onde, desde logo, todas estas iniciativas da mobilidade estão contempladas e há uma que me foi bem aqui destacada, que tem a ver com o envolvimento dos mais novos, mas também dos pais dos mesmos, que é o projeto School Bus, que envolve pais e crianças, de uma forma diferente e muito mais inteligente de fazer com que as pessoas que as crianças cheguem em segurança aos estabelecimentos de ensino, não pressionando as vias de tráfego, normalmente são muito pressionadas, sobretudo nas horas de ponta, para tipicamente a entrega das crianças nos estabelecimentos de ensino. Eu próprio já tive essa experiência e reconheço que ela não é nada interessante para os pais, mas também para as crianças. Devolver o passeio e devolver a cidade às crianças é um dos objetivos do School Bus, para além, naturalmente, de reduzir a circulação automóvel. O Rui Martins, enquanto responsável do Departamento de Inovação e de Consultoria dos Transportes Urbanos de Braga, deu-nos aqui extraordinários exemplos da forma como os tubos estão já na nova vaga, na nova geração dos planos de mobilidade, mas sobretudo na concretização dos mesmos. Desde logo, dizer-vos que
os transportes urbanos de Braga têm origem em 1874. Rui, fiquei a saber, extraordinário. Tiveram inclusive os americanos puxados a mulas e quando as mulas se cansaram passaram a ser puxados a vapor, que foi uma coisa também extraordinária de saber. Eram só 3 mulas, portanto elas cansaram-se ao fim de 5 anos, acho que foram 5 anos que elas ficaram cansadas e quando entraram os americanos, mas puxados a vapor. Bom, os Stub hoje são uma empresa moderna, com mais de 300 pessoas, com cerca de 150 autocarros e fazem mais de 140 carreiras. E gastam mais de 200 mil litros de combustível por mês e percorrem mais de 450 mil quilómetros. Portanto, é de facto uma empresa relevante do ponto de vista do transporte público. O ano passado ultrapassou 11 milhões de viagens. Portanto, é indiscutivelmente uma empresa relevante, inclusive das empresas de transporte público de natureza pública. É aquela que tem crescido nos respectivos indicadores, nomeadamente de rentabilidade. Bom, 2 bons exemplos que os transportes urbanos de Braga estão a implementar. O Connected Bus, uma parceria, e volta à questão das parcerias, tecnológica com a Cisco e com a IBM, que vai, sobretudo, preocupar-se com as questões da eficiência na exploração e baixar uma boa parte destes indicadores, nomeadamente ao nível dos consumos. E um outro projeto, o SAEX, portanto, que é o Sistema de Apoio à Exploração Estendido, uma parceria entre o Stub, a Bosch e a Universidade do Minho, que tem como grande preocupação a qualidade do serviço, nomeadamente ao nível da questão dos tempos de espera e, portanto, na previsibilidade do transporte público enquanto instrumento determinante para a mobilidade. Desse ponto de vista, a previsibilidade é um dos fatores mais relevantes para tornar o transporte público atrativo e, portanto, para que a mobilidade seja efetivamente sustentável. Não é possível retirar carros e não dar alternativas de mobilidade aos cidadãos. A previsibilidade é indiscutivelmente um fator relevante para esse efeito. Como também é relevante o facto da tecnologia que está associada a alguns destes projetos caminhar no sentido da desmaterialização dos títulos e da convergência da informação naquilo que nós hoje temos como principal elemento de integração tecnológica, que é o nosso telefone inteligente, o smartphone, que, no fundo, pode concretizar toda a informação e todos os títulos, como também toda a integração de serviços que pode ser disponibilizado ao cidadão, numa lógica cada vez mais de mobilidade como um serviço, portanto, mas também como nível de personalização desse mesmo serviço e, portanto, fundamentalmente, como elemento que vai tornar o transporte público mais atrativo e mais utilizado por todos nós. Contrariamente àquilo que é a tendência e aquilo que é a nossa percepção, que temos que o transporte público é para as classes menos favorecidas, no resto do mundo mais desenvolvido, é precisamente ao contrário. Ainda há bem pouco tempo estive na Noruega, porque tive que levar lá a minha filha para fazer o Erasmus e, de facto, quase só existem veículos elétricos e transporte público. E é um país daquilo que nós consideramos primeiro mundo. Portanto, da mobilidade estamos conversados, ficamos todos a saber que Braga está a fazer bons exercícios, tem bons exemplos para mostrar ao país e ao mundo. O planeamento é fundamental para termos uma mobilidade mais sustentável, mas também uma cidade mais humanizada e podermos concretizar o sonho que todos nós temos, de sermos mais felizes a viver nas cidades. Os engenheiros são peça-chave nisto mesmo e, meus caros, não podia terminar sem vos dizer, continuamos muito empenhados em tornar a cidade de Braga e todas as cidades do país muito mais saudáveis, mas também muito mais felizes. Muito obrigado.